Oi, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o trabalho Análise Comparativa da Mortalidade Indígena no Brasil antes e durante a pandemia de Covid-19. Meu nome é Laura Alves Nascimento e eu sou aluna do oitavo período de graduação em Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Bom, para esse trabalho, a gente levou em consideração que a pandemia de Covid-19 gerou impactos em diversos países. Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que a pandemia gerou, além das mortes diretas por Covid, um colapso no sistema de saúde, que impactou de maneiras diferentes as diversas populações que residem no país. Nossa hipótese é de que populações já vulneráveis em relação ao acesso à saúde poderiam ter sido mais impactadas pela pandemia. Por isso, a gente resolveu analisar o excesso de mortes que a população indígena apresentou nos anos de 2020 e 2021 em relação à população não indígena. Para isso, a gente utilizou uma metodologia recomendada pela OMS e levamos em conta os óbitos ocorridos nos últimos 5 anos pré-pandemia, ou seja, de 2015 a 2019. E com isso, traçamos uma curva de óbitos esperados e comparamos com os óbitos observados. Bom, em relação aos resultados, a gente percebeu diferenças bem importantes em relação às duas populações. A população indígena apresentou uma mortalidade de óbitos em excesso muito grande. Em 2020, foi de 34,40%, em 21, 40,06%. A população não indígena apresentou 18,74% em 2020 e 39,83% em 21. Ambas as populações tiveram óbitos em excesso muito significativos. Ou seja, as duas populações foram muito afetadas. Mas quando a gente analisa e compara as duas, é perceptível que a população indígena teve óbitos em excesso muito maiores em relação à população não indígena. Quando a gente analisa as curvas de óbitos esperados e óbitos observados das duas populações, também encontramos algumas diferenças bem significativas. Primeiro, em relação à população indígena. Durante todo o período observado, a população indígena mantém óbitos em excesso, óbitos observados, muito mais elevados do que os óbitos esperados. Ou seja, então as curvas têm uma diferença bem significativa. Quando a gente analisa a população não indígena, também existe essa diferença. A população não indígena morreu mais do que era esperado na pandemia, mas a diferença nas duas curvas é menor comparativamente com a população indígena. Além disso, a população indígena apresenta seu pico de mortalidade em 2020, mais ou menos aqui no finalzinho. Nesse período, em 4 anos, a população indígena teve quase 800 mortes para ano esperado. Já a população não indígena tem seu pico em 2021, aqui mais ou menos nos meses de abril e maio. Agora, quando a gente analisa a diferença percentual do excesso de óbitos na população indígena e não indígena, a gente percebe que, durante quase toda a pandemia, durante quase todo o período analisado de 2 anos pandêmicos, a população indígena mantém, comparativamente, um percentual de excesso de mortes maior do que a população não indígena. Aqui no pico de mortalidade indígena, a gente tem uma diferença de 60% em relação às duas populações, em junho de 2020. Em 2021, no período em que a população não indígena teve seu pico de mortalidade, a comparação se inverte, e a população não indígena tem 47% a mais de percentual de excesso de mortes em comparação com a população indígena. Mas logo depois, a população indígena volta a ocupar essa posição. A partir do nosso estudo, a gente conseguiu observar disparidades muito significativas na mortalidade entre a população indígena e não indígena durante a pandemia. Além das mortes diretas que a Covid-19 causou, o colapso do nosso sistema de saúde, a falta de tratamento e de acesso aos serviços médicos contribuíram para uma sobremortalidade muito significativa no país. Nesse sentido, a população indígena foi muito mais afetada do que a população não indígena. Isso reflete uma situação de vulnerabilidade social, de desigualdade socioeconômica e de descaso governamental que foi muito acentuado durante a pandemia. Muito obrigada.